Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero declarar a minha alegria. Está dando aí Paulo, um sinal. Ok, obrigado. Eu quero declarar a minha alegria de estar revendo vocês. Ainda está dentro, não sei se abaixando esses aqui. Glória a Deus. Esse tempo que o Senhor me proporcionou lá no Brasil. É bom também estar voltando, à casa do Pai, e sempre é importante estar sendo alimentado, pela palavra de Deus. Eu lá no Brasil tive o privilégio de estar no lugar, aí no lugar de vocês, vamos assim dizer, e fui muito abençoado com a palavra. Não sei se o Paulo já está ali ajudando, nosso irmão inglês. Eu fui muito abençoado por uma palavra do pastor Ivanildo, lá da Igreja Memorial Batista, lá de Brasília. Meu abraço, meu irmão, e todos que vão assistir, vão ver esse compartilhar de palavra, essa pregação na noite de hoje. É tremendo quando Deus fala conosco, e me impactou muito essa palavra. Tantas vezes não a tinha pregado naturalmente, ela no contexto que eu a recebi, mas quantas vezes já passei na leitura da palavra de Deus, do livro de Tiago. Você já pode ir abrindo, depois das cartas de Paulo, a última, a carta aos Hebreus, que não é totalmente confirmada, como uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, apesar de muitas características. Vem Tiago, é uma carta também. Tiago, um dos irmãos de Jesus mencionados nos evangelhos. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos, vamos trabalhar em cima desse texto sagrado. O importante, eu rio porque Deus faz essas coisas do jeito que Ele quer, é que os louvores hoje foram direcionados, mais ou menos, para o que está na palavra de Deus em relação à oração, ao clamor, ao pedido de Deus, e o texto fala sobre isso, sobre como nós devemos nos dirigir ao Senhor nas nossas petições. E até aquelas, quando nós fazemos de maneira inadequada ou errada, o Senhor conserta, porque Ele conhece o nosso coração. Mas é bom que nós saibamos também, que nós aprendamos também o coração de Deus, para saber que aquilo que nós pedimos está indo de acordo com a vontade dEle. Então, o verso 4, o capítulo 4, do Tiago, é uma carta de Tiago, começa assim: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos dar uma paradinha por aqui. É tremendo esse texto, porque começa falando de guerra. E é uma guerra mesmo. Nós temos que ter essa convicção. Nós não temos nenhum tipo de arma que nós possamos enfrentar o inimigo fora das nossas vidas que não sejam as armas do Senhor. Aqui, Tiago diz que existem guerras e contendas entre o povo de Deus, as criaturas de Deus. Por quê? Porque o que milita na nossa carne não nos faz ver com os olhos de Deus as coisas que estão ao nosso redor.
E por isso sofremos, por isso às vezes temos decepções, por isso às vezes não conseguimos perdoar, por isso às vezes não conseguimos avançar na nossa vida. Cobiçais, aqui fala da cobiça, cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Ele já começa a mudar. Ele fala dos caminhos errados que nós estamos percorrendo e agora ele começa a mudar, começa a trazer o ensino para a nossa vida. E ele fala, nada tendes porque não pedis. Às vezes, na situação da guerra, da contenda, nós achamos que estamos pedindo certo a Deus, mas não, porque nós estamos numa situação de conflito, quando nós estamos buscando aquilo que nós queremos para nós, em conflito, em contendas, em divisão, sem perdão, com ira, com inveja, com cobiça, como fala o verso seguinte, nós não alcançamos. E começamos até a duvidar do poder de Deus nas nossas vidas. Isso se manifesta de várias maneiras. Eu comentei na célula essa semana, e presta atenção, meu querido e minha querida, porque isso pode estar passando na sua vida. E eu comentei naquele grupo de oração que nós temos aqui, é uma pena o casal não estar, mas é para a honra e glória do Senhor, o temor da nossa irmã em relação à cirurgia delicada que a sua irmã no Brasil estaria fazendo. E ela realmente esteve numa situação de morte. É a realidade. Ela esteve nessa situação. E nós não conseguimos dominar essa situação quando ela ocorre próxima a nós. Nós vemos muitos dos que são conhecidos, amigos, vizinhos, enfrentarem situações semelhantes e não temos o tamanho, não sabemos o tamanho daquela dor, daquele sofrimento. Mas quando isso se aproxima da nossa vida, nós mesmo caminhando com Cristo, conhecendo os planos, as promessas e os milagres de Deus, às vezes somos espremidos na nossa alma e não conseguimos enfrentar uma situação dessa com paz, com calma. É angústia, é medo, é temor. É difícil, claro que é. Por isso, o conselho que o Senhor nos dá através da palavra, de tantos desses livros, é para que mantenhamos a comunhão diária com Deus, para não só podermos nos amenizar, não nos libertar, nos amenizar a nossa dor, o nosso medo, como possamos também, mais importante nessa hora, acessar aquelas pessoas que necessitam de uma palavra, de um ombro, de um lenço. E eu via a multidão, vamos dizer assim, né, de respostas, de palavras, de oração, de clamor dos irmãos do corpo de Cristo da igreja, para confortar o coração daquela irmã. E assim em outras áreas também da nossa vida, nos relacionamentos conjugais, nos problemas de trabalho, ou principalmente na falta do trabalho, quando perdemos o emprego, nas dificuldades financeiras que tanto estremecem os lares, porque nós não conseguimos dominar, porque é algo que está acima das nossas forças. E quando nós não estamos em comunhão constante com Deus, qualquer coisa, das mais simples às mais graves, e aqui foram citadas essas duas pontas, vamos dizer assim, elas abalam a nossa vida, abalam a nossa fé. Nos deixam, às vezes, prostrados, sem vontade de lutar. Entregamos, deixamos de buscar a presença do Senhor. Ele fala no verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal.
E a gente pede mal quando nós não estamos de bem com Deus. Porque é impossível você ter uma comunhão boa com Deus e pedir aquilo que sabe que Deus não se agrada em dar. E porque nós pedimos mal, aqui o Tiago fala, para esbanjardes os vossos prazeres, e normalmente é isso. Eu levanto a mão, meu irmão, às vezes eu peço mal ao meu Senhor e Salvador. Todos nós pedimos mal. Às vezes nos decepcionamos. Tremendo, eu não sabia, eu falei com o irmão Paulo acerca... Eu vou falar, Paulo, é para a honra e glória do Senhor, você sabe disso. A frustração que ele teve, porque a obra que ele fez, quem não conhece é um irmão aqui da igreja, que é um artista plástico, ali é madeira, mas chama artista plástico, né? Essas coisas da arte que o pastor não entende. A obra dele não foi aceita para ser exposta ali na América, em Nova York. O sonho de qualquer um expositor. E vem a frustração, vem a dor. É incrível. O Senhor deu o talento para ele, e ele usa o talento que Deus deu. Mas o Senhor não deu para ele, não dá para nós um conhecimento além do nosso talento, além da nossa vida, além do nosso dia a dia. Aquela peça que ele ia enviar para lá, se fosse escolhida para ser enviada para lá, poucos dias depois, começou a apresentar falhas na sua estrutura. Eu não sei as expressões certas, mas é como se começou a lascar, a ter pequenas imperfeições. Então, na hora veio na mente dele, e ele me testemunhou dizendo, olha, Deus me poupou. Na verdade, Deus me poupou de algo que poderia ser o pior para o meu querer expor ali ou mais em outro lugar. Então Deus faz as coisas dessa maneira. Às vezes nós não compreendemos, não aceitamos, é difícil. É difícil. Porque a nossa alma, ela fica lutando com o Espírito diuturnamente. Às vezes pedimos mal. E o Senhor nos ensina, através dele, do livro de Tiago, e de outros 65 livros que tem na Bíblia, todos eles inspirados pelo Santo Espírito. São 44 autores diferentes. Mas todos eles, com essa inspiração do Espírito, eles trazem o ensino, que nós às vezes resistimos. E quando necessitamos de algo de Deus, nós não sabemos como chegar a Ele. E no verso 4 ele nos chama a atenção à igreja, esta noite aqui em Diram, e a todos que possam estar ouvindo essa palavra. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pode parecer algo muito duro, mas ele está nos preservando, está prevenindo as nossas vidas, para que não se associe ao que há aí fora. Porque ao associar com as coisas do mundo, nós estamos indo contra o que Deus tem para nós. E o sacrifício que ele fez, ele não cobra a altura, ele só quer obediência. E é incrível, porque a obediência talvez seja a parte mais difícil do filho e da filha de Deus fazerem. Obedecer às ordenanças do Pai. É muito difícil. Aí fora, é mais fácil nós nos contaminarmos com as práticas do mundo do que aqueles que estão contaminados serem purificados com Deus. Porque quem rege esse mundo é o diabo,
o príncipe deste mundo é o diabo. E ele usa de muito mais astúcia para manter presos aqueles que lá estão, com a possibilidade de arrancar o que aqui estão para essas mesmas imundícias que ele fala aqui, que nos torna inimigos de Deus, os pecados, tudo aquilo que vai contra os ensinos de Deus. É uma correlação que nós carregamos durante a nossa vida. Talvez eu e você não consigamos, no estágio humano em que vivemos, ter uma vida perfeita, sem tropeços, sem pecados. Mas se nós entendermos o amor de Deus por nós, que nos livra de todos os pecados, que já nos livrou num primeiro tempo através de Jesus Cristo e nos deu a salvação, nós talvez pensaríamos em obedecer-lhe mais e evitar essa divisa que existe, né? Ali em Lucas, fala do rico, né? E do mendigo, Lázaro, né? E o rico, né? E o texto fala que há um abismo, e assim é, há um abismo. Os que estão aqui não podem passar para lá, os que estão lá não podem passar para cá. Nós temos que fazer essa decisão agora que aqui estamos, não esperar o tempo chegar. Nós discutimos na célula e nas duas células dessa semana sobre isso também, né? A misericórdia de Deus em todo o tempo. Mas a palavra diz, e lá em Apocalipse, o Jesus revela a João, a palavra diz, aqueles que não entrarão no reino do Pai. E nós temos que dizê-la, o que diz a palavra, não aquilo que nós achamos. O mundo já está cheio de achismos. Cada um acha uma coisa diferente. E o que se apregoa por aí, através do domínio do mal, é aquela frase muito conhecida, todos os caminhos levam a Deus. Não levam, não creiam, é mentira do diabo. No nome de Jesus eu estou falando isso. Todos os caminhos não levam a Deus. A Bíblia fala que só tem um caminho. Um caminho. E isso vem de lá, do início do patriarcado que Deus escolheu através de Abraão. Foram 2 filhos, e o primeiro não foi o filho da promessa. O primeiro na história do povo de Deus é o primogênito, que tinha mais valor e mais direitos. Mas ele foi gerado na desobediência de Abraão. E o segundo, gerado na obediência, de uma forma miraculosa, impossível de ser alcançados pelos homens, as mulheres e a ciência. Foi o filho da promessa. E lá Gálatas, Paulo revela aos Gálatas, na sequência da história de Abraão, com Ismael e com Isaac, ele fala que o filho da escrava não pode herdar. Essa escravidão é espiritual. A mulher, na verdade, era do Egito, que é a escravidão. Não pode herdar. E o herdeiro será porque ele entra na genealogia de Jesus Cristo. Compreendem? Então Deus nos previne com as coisas do mundo para nós não perdermos essa oportunidade de estar a caminho do paraíso. E continua no verso 5. Ou supondes em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Esse é um texto não bem clarificado da palavra de Deus. Teologicamente, o pastor Ivanildo deve estar muito mais apto para explicá-lo, mas é impossível que ele está lá em Brasília agora. Mas não é encontrado aqui no estudo bíblico que eu fiz essa razão. Mas continua, porque nós vimos isso quando estamos estudando Romanos. Continua o verso 6, antes ele dá maior graça, o Senhor dá graça pelo que ele diz. Olha aí, Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Está aí no seu boletim. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E que nós sejamos humildes na igreja de Cristo, porque às vezes o conhecimento que nós vamos adquirindo na comunhão com Deus pode nos levar a ações de soberba, de arrogância espiritual. É comum isso acontecer. É comum. Isso o irmão não precisa falar. Eu conheço a palavra de Deus. Soberba. Quem conhece a palavra de Deus e a obedece, não responde assim. Não responde assim. Amém? Deus resiste aos soberbos. E se há soberbos na igreja de Cristo, a esses mesmos o Senhor resiste, pela palavra. Não é que o pastor ou a denominação está inventando a palavra, mas ele dá graça aos humildes. E continua o verso 7, que nos faz voltar à briga, à guerra de que, quando começamos o texto, fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sejamos sujeitos a Ele. Entreguemos mesmo a nossa vida a Ele. Não parcialmente, não fazendo de conta. Entreguemos de verdade a nossa vida ao Senhor. Mas resisti ao diabo, continua o verso 7, e ele fugirá de vós. Se a gente se entrega a Deus, nós vamos resistir ao diabo. E eu estou apontando para fora da igreja. É o que diz a palavra. Se nós nos sujeitamos à palavra, ao ensino, à obediência, se nós andamos como devemos andar, e não adianta, toda vez que nós nos desviamos um pouquinho da palavra de Deus, o Espírito Santo cutuca, aponta, informa. É impossível o irmão ou a irmã em Cristo não ser advertido pelo Espírito Santo quando está saindo do trilho, vamos assim dizer. Então, sujeitai-vos a Deus. Mas eu não aguento, sujeitai-vos a Deus. Uma vez um irmão, coisinha difícil aquela passagem, Senhor, em tudo dai graças. É difícil. Na Bíblia não fala, em tudo dai graças, por falar. É para nos encher do conhecimento de Deus. Para quando vier o medo, relatado aqui através daquela família essa semana, que enfrentou o medo da morte de um próximo. É para que quando chegue a notícia ruim na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, nós estejamos ancorados em Deus, e não nos conselhos do mundo, não nas soluções mundanas. Aí eu vou para um falso profeta, aí eu vou para uma falsa religião, aí eu vou para uma doutrina enganosa. Os caminhos, todos os caminhos que levam a Deus, quando a palavra nos assegura que só através de Jesus nós chegamos ao Senhor. Então nós não podemos mudar a palavra. E ao tentarmos mudá-la, nós não mudamos a nossa situação. Continuamos prisioneiros das coisas que já deveríamos estar libertos. Essa é a realidade. Ah, meu irmão, minha irmã, eu fecho os olhos e me lembro de 20, 30, 40 anos atrás. Quanto desperdício na minha vida por coisas que eu achava que eu poderia fazer à minha maneira. É difícil, mas é uma realidade. É tremendo porque a gente vai envelhecendo. Não precisam dizer amém os irmãos que estão nesse caminho, né?
Mas é incrível como o Senhor vem trazendo isso na nossa vida. É tremendo, porque Ele só mostra o zelo. E parece que está dizendo, tá? Se lembra? Eu estava contigo, mas tu não desse bola. E era assim mesmo. Minha mãe, eu fecho os olhos, eu lembro dos conselhos dela. Mas isso é no seu tempo, mãe. Agora o mundo mudou. Quanto de nós, jovens, duvidamos dos conselhos dos nossos pais e não obedecemos? E aí veio a pancada, a decepção, o choro, a separação de Deus. Deus resiste aos soberbos, é a segunda parte do verso 6, eu estou repetindo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. É a escolha. A Bíblia fala sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Às vezes nós fazemos o jeitinho, eu até falei ali nas células. Nós fazemos o jeitinho para acomodar, mas está errado. O pastor está errado, o pastor erra também. Antes de ser pastor, eu sou um homem, sou um ser humano. Claro, todos nós podemos errar. Mas se nós estivermos antenados, uma linguagem aí moderna, né, de tablet, celulares e outras coisas, se nós estivermos antenados com Deus, a chance é menor. Presta atenção, a chance é menor. Você pode até tropeçar, mas você não cai. Deus levanta alguém para te dizer alguma coisa. Deus te faz ver o que você não está enxergando. Sujeitai-vos, irmãos. Sujeitemo-nos, irmãos, à vontade de Deus. Ele só quer o nosso melhor. Ele não quer lágrimas nossas, não quer feridas, não quer desespero, não quer dor. Ele só quer o nosso melhor. Não há uma palavra de Deus dirigida a nós. Você vai ouvir em várias coisas, em mandamentos e ensinos, em encorajamento. Você vai ouvir em várias circunstâncias e situações, mas não há nenhuma delas, analise. Não há nenhuma delas que seja contra a melhoria, o nosso bem-estar físico, espiritual e principalmente moral. Tudo que o Senhor nos ensina, tudo que o Senhor nos dá através dos estatutos, né? Falavam antigamente estatutos, os mandamentos, as leis, que hoje se transformam em graça, mas as leis existem, nunca nos esqueçamos disso. Tudo isso é voltado para o nosso bem-estar, a nossa vida individual, a nossa vida familiar, os nossos relacionamentos, não só em casa, mas na rua, no mundo que Ele não quer que nos contamine, porque nós somos luz ao lado das trevas. Mas se não tomarmos cuidado, a bateria ou a pilha, né, dos velhos tempos, ela vai se desgastando. E aquele brilho começa a perder força. E o que você era de referência, você deixa de ser. Porque o diabo não vai fugir. Ao primeiro momento que ele ver uma hesitação da nossa vida, do nosso comportamento, ele vai enviar os seus anjos. Sim, diabo tem anjo. Ele vai enviar os seus anjos para ir derretendo a tua obediência, a tua caminhada com Cristo. Porque ele só sabe fazer isso. O apóstolo João fala que ele é o pai da mentira. Quando ele fala da mentira, ele fala com autoridade. O diabo mente com autoridade. Eu tenho que reconhecer isso no nome de Jesus. O diabo mente com autoridade, porque ele é o pai da mentira. Verso 8, já vamos caminhando para o final.
Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É possível que eu ainda carregue marcas da minha jornada do passado de pecado. É possível que vocês também, todos podemos carregar essas marcas. Mas se não nos conscientizarmos que o sangue de Cristo limpou isso das nossas vidas, essas marcas vão flutuar. Ela vem, vai. Você ouve uma pregação bonita, ela vai embora. Você está desanimado na casa de Deus, ela vem. Você deixa de ir na célula, você deixa de ir na igreja, você deixa de estar em comunhão com a palavra, você deixa de louvar a Deus. Ela vem? Não, ela vai. Ela vai. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. No texto de Romanos que nós estamos estudando, há uma pergunta, né? O que é que nós temos que cobrar de Deus? O que é que Ele tem que devolver para a gente, como se nós tivéssemos feito algo para Ele? Mais ou menos isso, no linguajar de agora. Nada. Ele é que fez. Ele é que fez. Ele pega Jesus e ele não quer saber se nós somos gordo, magro, branco, preto, português, brasileiro, dominicano, espanhol. Não quer saber nada disso, rico, pobre, batista, metodista, presbiteriano, católico, espírita, macumbeiro, idólatra, adúltero, criminoso, ladrão, corrupto. Deus não olha essa placa da tua vida. Deus quer que você troque essa placa, porque Ele já deu a engrenagem, Ele deu a cruz do Calvário com o Filho dEle morto por você, por mim e por todos nós que aqui estamos. Por isso que Ele fala aqui, purificai as mãos, pecadores. É duro o texto de Tiago. Nos 2 capítulos anteriores, ele fala daquele assunto, né, que nós conhecemos bem em todos os países do mundo. É um assunto universal, né? A fofoca, através da língua indomável. Então é um assunto duro que o Tiago traz à igreja de Cristo. E gozado que ele nunca quis ser mais que os apóstolos que andavam com Jesus, porque a Bíblia não fala do trabalho dele, a não ser depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele entra na história de uma maneira diferente. Enquanto aqueles que ali estavam fugiram, tiveram que sair para não serem alcançados pelos líderes judeus e pelo Império Romano. Ele começou a construir um apostolado especial ali com a nova igreja de Cristo aqui na terra. E finalmente não, afligi-vos, verso 9, lamentai e chorai. Se eu ou você estamos dentro de uma dessas situações, o Senhor nos ensina, através de seu irmão Tiago, afligi-vos, lamentai, chorai. Acho que o meu último culto aqui eu chorei, não foi? Quando falamos de cura através de Jesus. Ah, Jesus me faz chorar muito. Que amor, que abundância, que paciência. Converta-se o vosso riso em pranto. Why? Diriam os ingleses, né? Em Minas também se fala why, né?
a vossa alegria em tristeza. É difícil entender algumas coisas na caminhada com Deus. Tem um provérbio que fala mais ou menos isso. É melhor você ir num velório do que numa festa. Porque na festa você não vê nada. No velório você vê o fim das coisas. Mais ou menos o versículo é esse mesmo. É melhor você ir a uma casa de luto, um velório, do que estar nos prazeres da vida, do que estar numa festa. Por isso que Tiago fala aqui, converta-se o vosso riso em pranto. Quando a gente está muito alegre, sabe o que aqui significa? É a chance de nos afastarmos de Deus. Quando nós estamos sem necessidade, quando o Senhor muda as circunstâncias da nossa vida, quando o Senhor nos dá aquilo que nós pedimos e Ele quer dar, quando nós estamos numa situação confortável, quer seja entre a família, quer seja no trabalho, quer seja em qualquer situação da nossa vida, a chance de nós nos afastarmos de Deus é maior. Nós temos esse testemunho eu tenho ao longo da caminhada. Quantos homens e mulheres de Deus, e eu digo com autoridade no nome de Jesus, homens e mulheres de Deus se afastaram do Senhor por causa das benevolências que Ele derramou nas suas vidas, do que chamam, a prosperidade. Então Ele nos alerta, converta-se o vosso riso em pranto, porque quando nós estamos chorando, exceto em situações excepcionais exceto excepcionais já é demais, né? Em situações de emoção mesmo, quando estamos chorando é por algo que nos custa, é algo difícil. A vossa alegria se converte em tristeza. Quando nós estamos muito alegres, nós não estamos em posição de defesa e podemos ser atacados. Porque a alegria, ela nos faz assim ficar um pouco mais assim, light, assim um pouco mais desprevenidos. É natural, é do ser humano. Nós vamos carregar isso no nosso dia a dia. O Tiago aqui não quer dizer que para ser feliz nós temos que estar chorando e tristes. Não. Ele só está dando o contraponto para que nós não caiamos naquela situação de guerras e contendas com que ele começa esse texto. E finaliza agora no verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor. Quantas vezes eu e você podemos já ter sido humilhados por causa do Evangelho de Cristo? Jesus mesmo falava, que nós íamos ser odiados do mundo por causa do nome dele, e é uma realidade, e nós vemos isso em algumas partes do planeta. O ódio sem fim de uma minoria, tentando calar a maioria. Humilhai-vos na presença do Senhor. Cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância, cuidado com o saber demais. Um dos reis que estavam ali ouvindo Paulo quando ele fazia a sua defesa, conhecia Paulo do tempo que Paulo era legalista, dos escribas, dos doutores da lei. E ele se vira para Paulo e fala: cuidado, as muitas letras te enlouquecem. Há um limite em tudo na nossa vida. Paulo só não ultrapassou, porque o amor de Jesus, pela sua vida, o trouxe para o outro lado. Ele estava no mundo, ele era inimigo de Deus, apesar do seu coração e da sua mente serem favoráveis a Deus, como eu creio que são aqueles judeus que ainda não entregaram, se converteram e reconheceram o senhorio de Jesus Cristo como Messias e Salvador daquela nação. Quando isso acontecer, o cenário está pronto para a vinda de Jesus. E muitas coisas estão acontecendo, meu irmão, minha irmã, e a nossa igreja tem que estar alerta. Eu e vocês temos que estar preparados. E encerro o verso 10,
Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Os elogios do mundo são importantes. O reconhecimento das nossas qualidades, do nosso caminhar como homens e mulheres, na sociedade em que vivemos, na comunidade em que vivemos, eles são importantes, sim. Mas lembremos-nos que se assim alcançamos esse estágio, por trás de nós, quem o preparou, quem o liberou, quem nos fez exultar, foi o Deus Todo-Poderoso, que entregou a vida de Jesus Cristo por nós, por vós. No nome de Jesus, a igreja diz... Amém, né? Vamos ficar de pé, dar uma salva de palmas para Jesus Cristo, bem alto, com vontade mesmo, para esquentar a mão. E vamos louvar ao Senhor no encerramento deste culto.